aqui em Cascavel, trazendo detalhes sobre esses crimes. Obviamente que chama atenção esses 3 registrados na região norte, teve um na região central. Um fim de semana violentíssimo. A gente precisa destacar o trabalho que a polícia vem fazendo, principalmente para investigar, para chegar aos responsáveis. Foi tratado sobre isso nessa coletiva, Vinícius? Boa tarde. Pois sim, Valdinei, boa tarde para você, boa tarde a todos. Muitos desses suspeitos estão identificados e ainda foragidos, e alguns deles, inclusive, ainda não foram identificados pelos investigadores. Por isso, o próprio delegado não trouxe muitos detalhes a respeito de alguns desses casos para não atrapalhar as investigações. Mas foi um final de semana muito violento, principalmente na zona norte da cidade. A gente vai falar caso a caso para você aí de casa, para poder acompanhar e também ter todas as informações do que já está apurado e o que já está consolidado e algumas outras informações que podem ajudar, inclusive, a polícia. Se você tiver alguma informação, entre em contato. Pois bem, o primeiro caso foi no último sábado, às 7 horas da noite. Esse crime foi no bairro Sangafunda e a vítima foi identificada como Valdecir França. É um homem de 46 anos que não tinha passagens pela polícia. Ele se desentendeu com outro homem que estava armado com uma faca. Esse autor foi identificado e está foragido. A princípio, os dois homens estavam conversando no bar, tiveram um desentendimento e começaram uma briga. A vítima foi esfaqueada e ela não foi socorrida. Perdão, não é que não foi socorrida, mas ela não foi socorrida a tempo com vida. A arma usada no crime teria sido apreendida e o carro usado pelo criminoso também foi encontrado no local. E ele teria sido apedrejado por pessoas que estavam ali e teriam notado toda essa confusão. O suspeito ainda segue foragido, é um homem perigoso e que também tem antecedentes criminais. No mesmo dia, no sábado, por volta das 11 horas da noite, também tivemos um homem que foi morto a tiros. Foi no bairro Brasília. A vítima foi identificada como Tiago Fernando da Silva, de 36 anos, também com muitos antecedentes criminais. A autoria ainda está para ser apurada. A vítima foi vítima de disparos de arma de fogo, né? Foi atingida por várias perfurações e que também teria antecedentes criminais. A polícia não trouxe muitos detalhes a respeito de como que o crime aconteceu, justamente também para não dificultar essa investigação, porque o caso ainda está sendo apurado e o autor ainda está para ser identificado. Já no domingo, por volta de 2h30 da madrugada, 2 homens teriam tentado matar um rapaz de 19 anos a tiros. Foi, na rua Leonardo da Vinci. A vítima que era alvo dos atiradores era André Igor da Silva, de 19 anos. Ele não teria nenhum registro como maior de idade, mas já teria antecedentes como adolescente. Esse rapaz ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Além dele, também foi baleado o pai do rapaz, Júlio César dos Santos Moraes, de 37 anos, que também tem várias passagens pela polícia. De acordo com a delegacia de homicídios, o Júlio César, que seria pai do André Igor, ele teria se jogado na frente do próprio filho e foi alvejado. Ele foi socorrido com vida, está internado no hospital em estado grave e a polícia espera que ele consiga se recuperar para poder prestar um depoimento e ajudar a polícia a ter mais informações. A princípio, são 2 homens que também estão foragidos e que saíram do local depois de fazer esses disparos de arma de fogo. E o último caso, ele foi descoberto por volta das 7 horas da noite de domingo, mas o crime teria acontecido durante a madrugada, por volta de 1h da manhã, em uma praça no bairro Neva, que fica na rua Marechal Deodoro. A vítima é identificada como Ademilton Faustino dos Santos, de 38 anos. Ele tem várias passagens pela polícia. A informação é de que ele foi linchado por moradores de rua. A princípio, 6 pessoas que teriam ido até o barraco onde ele morava com a esposa, dentro de uma praça, no meio a um matagal. Ele foi encontrado com vários ferimentos, com perna quebrada e com várias perfurações. A polícia conseguiu trazer 5 pessoas para a delegacia, entre eles o autor das facadas. A motivação, de acordo com a delegacia de homicídios, é que o Ademilton teria dado um soco nesse homem que se sentiu ofendido, né, que estaria com a faca, e ele juntou outros usuários de drogas para poder fazer o crime. Ainda tem uma pessoa que teria participado do linchamento, que está foragida, e a polícia ainda está à procura, mas já está identificada. O que preocupa a polícia nesse caso, Valdinei, não só nesse em específico, mas em todos os outros crimes, é principalmente a região onde esses crimes estão acontecendo. Dos 4 crimes do final de semana, 3 aconteceram na zona norte da cidade. E a maior parte de todos os assassinatos registrados esse ano também aconteceu nessa região. Dos 27 crimes, pelo menos 16 ou 17 foram
nesses bairros da Zona Norte, o que acende um sinal de alerta para a Delegacia de Homicídios e aumenta ainda mais a preocupação sobre os crimes que estão acontecendo lá. Não só esses que acontecem por motivos passionais, mas também aqueles que têm uma grande possibilidade de ter envolvimento com o tráfico de drogas ou até mesmo com o crime organizado. Eu volto contigo. Ô Vini, deixa eu aproveitar que você está ao vivo aqui com a gente para eu questionar o seguinte, a polícia, né, o delegado reuniu a imprensa para falar sobre esses casos do fim de semana, mas em algum momento a polícia também falou sobre a investigação dos casos, né, antes do fim de semana, os casos anteriores a essa onda de crimes que chegou nesse ápice durante sábado e domingo? Bom, o delegado se concentrou bastante, Valdinei, em falar sobre os crimes desse final de semana, o que já estava apurado e o que ainda faltava para ser levantado em consideração. Mas o delegado demonstrou bastante preocupação com esses crimes, principalmente aqueles que acontecem por motivos passionais, como, por exemplo, 2 desses casos, né, teriam circunstâncias de destempero por parte dessas pessoas, né? O primeiro que aconteceu no sábado e aquele outro que foi identificado só por volta de 7 horas da noite, envolvendo esses moradores de rua, às vezes um desentendimento que começa com uma briga, uma discussão, um soco, um tapa na cara, e aí essas pessoas que às vezes estão armadas, seja com uma arma de fogo ou com uma faca, e não deveriam estar usando essas armas, mas que partem para cima. Então, esse tipo de crime, para ele, tem, de acordo com o delegado, muitos desses casos têm surgido e isso traz algum tipo de preocupação. O delegado não entrou em detalhes a respeito de outros casos que ainda estão em investigação, mas é nítido que desde o início do ano, nós estamos ainda no mês de março, são 27 assassinatos na cidade de Cascavel e isso, com certeza, traz sim muita preocupação. Perfeito, obrigado, ô Vinícius, pelas informações. O Vinícius estava falando aqui sobre números e eu imagino que na sua cabeça também possa